Vamos lá. Uma puérpera, tá? De 28 anos, gesta 3 para 2, sem antecedentes de comorbidades, deu à luz via vaginal há 3 horas. No entanto, evolui com sangramento vaginal abundante, de início súbito e progressivo. Refere sensação de fraqueza, tontura, sudorese e frio. O que eu marcaria? Puérpera, 28 anos na idade, gesta 3 para 2, para dizer que ela já tem, né? Já era o terceiro parto dela, ou seja, ela era multípla. Comorbidade, marcaria. Via vaginal há 3 horas, para saber qual foi a via de parto dela. Tá? Sangramento vaginal abundante, de início súbito e progressivo. Fraqueza, tontura, sudorese fria, desculpa. Pressão arterial 9,6, frequência cardíaca 110, temperatura 36. O que eu já botaria aí? O paciente está instável. Ela tem 9,6 de pressão, ela tem 110 de frequência cardíaca. Ela já tem sinais de instabilidade. Já botaria aí uma chavinha para mim só para eu ficar atento, tá? Avaliação ginecológica, útero hipotônico, ausência de lacerações cervicais ou perianais, sangramento ativo por via vaginal. Aí eu já só marcaria útero hipotônico. Circula isso aí que é muito importante. Aqui nos exames laboratoriais, gente, em vez de 7, era 6, tá? Eu esqueci de corrigir lá na hora da Beth. E aí passou sendo 7,8, mas é 6, tá bom? Essa hemoglobina aqui, é 6,8. Corrigi aí na questão de vocês, isso passou batido e eu esqueci de pedir para a Beth corrigir, tá? Aí o que eu já marcaria aqui? Puxaria uma Ai, chavinha desculpa. dizendo anemia, Perdão. tá? Nos exames laboratoriais. INR de 1,2, coagulograma está normal. Vamos lá. Qual o diagnóstico mais provável? Qual o diagnóstico mais provável? E quais são os principais fatores de risco e causas dessa condição? Gente, marca o diagnóstico mais provável, principais fatores de risco, causas dessa condição, tá? Ele quer saber diagnóstico, fator de risco e causa, ok? 3 perguntas numa só. Vamos lá, Beth, solta pra gente. Hemorragia pós-parto, antecedente de hemorragia pós-parto anteriores, olidrômino, gestação gemelar, placenta prévia, fertilidades trofoblásticas. Gente, olha só. O que a gente queria, né? A gente queria diagnóstico de hemorragia pós-parto, tá certo? Tá? Fatores de risco e causas dessa condição. O que leva à hemorragia pós-parto? A pessoa aqui, ela me respondeu. Hemorragia pós-parto, diagnóstico. Ok. Certo. Tá? É, ela me respondeu alguns fatores de risco. Ok. E cadê a causa? Não tem. Tá faltando a causa. A gente só tem duas alternativas e, além do que aquilo que a gente falou da redução. Tá? Olha É, como a pergunta tá sucinta. exato. E uma coisa que eu quis deixar a resposta escrita exatamente do jeito que a pessoa colocou, tá? Com esses erros aqui de grafia, que eu acho que é importante vocês terem, ó, enfermidades, tá? Ponto a ponto. Enfermidades não existe na língua portuguesa, não ia ser considerado. Trofoblástica, certo? Então, assim, poderia tirar ponto aqui também, porque não existe essa palavra. E eles não são condescendentes, tá? Ah, não, ele quis dizer. Não importa, perde ponto, tá bom? Então, toma cuidado, porque na pressa, no nervosismo, vocês estão lá e acaba escrevendo errado e desconta ponto, tá bom? Vamos ver lá o Vamos nosso. soltar o nosso gabarito? Uhum. Então, diagnóstico mais provável, gente, hemorragia pós-parto primária por atonia uterina, tá? Isso aí a gente até botou justificativa.
Só para vocês saberem, mas a questão nem pedia para a gente justificar nesse caso, tá? É, Principais fatores de risco: multiparidade, trabalho de parto prolongado, muito rápido, macrosomia fetal, polidrâmino, uso de ocitocina, coralminionite, sobredistensão uterina, como gemelaridade, por isso que o polidrâmino também entra, tá? Principais causas, gente: 4Ts. Lembro dos meus 4Ts tônicos, que a atonia uterina que é a mais comum, quase 90% dos casos, tá? São por atonia uterina. Trauma, que é laceração cervical, ou uterina, ou perineal, tá? Tecido, que é quando fica resto placentário, e trombina que coagulativa. Faltaram os 4Ts. Ficou claro? Entenderam o que a gente queria nessa questão? Tá? Eram exatamente os 4Ts e as causas e o que era o diagnóstico. Eu ainda, assim, essa questão vale 3 pontos, né? Então, vamos dizer que cada ponto seria ali, é, né, hemorragia pós-parto. Eu tiraria um pouquinho, sabe por quê? Porque ali é hemorragia pós-parto, tá certo? Mas é hemorragia pós-parto por atonia uterina. Ele fala para você na questão que a paciente está com útero hipotônico. Então, aí eu já daria 0,8. Vamos dividir em 3 partes, tá? Antecedentes de hemorragia pós-parto anteriores, paridão, gestação, placenta prévia. Ok. Essas enfermidades aí eu já daria 0,9 porque tem erro, né? Daquela coisa da grafia que a Beth falou. E essa pessoa não pontuaria o último, que é os 4 T's que a pessoa não pontuou. Então, somando aí, quanto que deu, Beth, também, né? Falei Você deu 0,8 com mais um, né? 1,8. 0,8. 1,8, é isso? Não, Não, dei um, não. não. Tá, então Dei daria 0. 0,9. Então é 1,7? 1,7. 1,7. Bom, galera? Vamos Vamos lá. pro próximo. Segunda. A gente, é um tema que eu amo, então. Se deixar eu falo demais, então eu vou me segurar para não falar, porque eu amo esse tema. Vamos lá. Descreva a abordagem terapêutica inicial e justifique as condutas adotadas. Aí a gente vai botar abordagem terapêutica inicial e por que justifique as condutas adotadas. Aí presta atenção. Aí complicou mais um pouquinho. Caso a terapêutica inicial não seja efetiva, descreva os próximos passos a serem realizados. Ou seja, eu quero abordagem terapêutica inicial com justificativa dessa abordagem. Além disso, eu quero saber se isso aí não der certo, o que é que eu tenho que fazer. Entenderam? Vamos lá, Beth, solta aí para mim. Colocação de 2 acessos calibrosos, baixa expansão de volume, com solução fisiológica, administração de antibióticos endovenosa, diminuição de sangramento, que é uma medicação uterotônica. Uterotônica é tudo junto, tá, gente? Massagem uterina bimanual para estimular a contração uterina, ácido tranexâmico endovenoso. Se não melhorar, podemos utilizar outros ultratônicos, como o isoprostol, ortometrina ou balanço. Então, olha só. A questão tem algumas coisas certas, tá? O acesso está certo, a expansão está certa, a administração de ocitocina está certa, tá? Massagem uterina está certo, o transamin, que é o ácido tranexâmico, está certo, tá? Mas a segunda parte já não é assim. O que fala o Ministério da Saúde? Não deu certo, você fez ocitocina, viu que o útero não contraiu, a gente já pode fazer outra medicação. Rapidinho. A coisa é rápida, gente. Sabe por quê? Senão a gente perde a paciente. Então, às vezes, dependendo do tipo de atonia, do tipo de sangramento, eu posso fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Eu posso fazer a ocitocina, o misoprostol e o ergo, né?
que a gente chama de meteorite. Eu posso fazer os três ao mesmo tempo, tá? Então, assim, é tudo muito rápido. A gente tem que pensar que no hemorragia pós-parto, se você não age no tempo certo, a paciente vai a óbito, tá? E aí a segunda parte, ou balão intrauterino. Mas tem mais coisa que a gente pode fazer. Faltou. Então, assim, a questão está incompleta, tá? Eu vou soltar o nosso gabarito para vocês entenderem o que está incompleto. Já quer que eu dê a formação de uma vez ou depois, Vênus? Pode ser, tá bom. Então, eu nem sei como que eu vou contar. Eu fiz dois acessos no nosso calibrômetro. Vamos ver. Iostocina, falou massagem uterina, tranexânico, vale 3? Não, vale 4. 1,2, tá? Porque tá faltando muita coisa aí. 1,2. Vamos lá, Beth, solta o nosso gabarito. Olha só, gente, olha a diferença. O que a gente faz? Reanimação hemodinâmica, estabilização do paciente. Bom, primeiro, não são só dois acessos, a gente tem que monitorar o paciente. Vocês estão vendo isso em cirurgia geral também. Monitorização, ela faz parte lá é principal. Monitorização contínua. Os acessos venosos estão certos, a posição de cristalóide está certa, transfusão sanguínea se necessário, está certo. Além disso, a gente bota a paciente na Leburg, leva os membros superiores da paciente, coloca oxigênio em máscara facial, vê a diurese dessa paciente, né? A gente tem que saber quanto está entrando, quanto está saindo. Lembra que a paciente pode evoluir um choque hemorrágico no meio, tá? E a gente tem que prevenir o quê? Hipotermia. Só que isso a gente faz tudo ao mesmo tempo, entendeu? A gente vai fazer isso, ao mesmo tempo a gente já está fazendo, né, no controle da hemorragia, a massagem ali manual para estimular a contração do útero, o ácido tranexânico, 1 grama evelento, tá? A gente pode fazer e a gente começa a administração do útero tônico. Aí, primeira escolha é sempre a citocina. Ocitocina, você está vendo que a paciente não está reagindo bem com a ocitocina. Você vai ou para o Betergin ou para o misoprostol, ou os dois juntos, tá? Lembrando que a metilergometrina, que é o Betergin, paciente hipertenso, a gente não pode fazer, tá? E além disso, o que a gente tem que fazer? Se isso não dá certo, a gente tem que partir para... Porque aí a primeira parte do controle da hemorragia que está ali, ela é falha medicamentosa. Se o meu medicamento não deu certo, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? Eu tenho balão, se a gente continuar lá com a hemorragia, passou o balão, o paciente continua sangrando, centro cirúrgico, vamos abrir essa paciente, gente. E aí, a gente vai fazer o quê? Tem sutura compressiva, B20 é um exemplo, tá? A gente tem ligaduras vasculares, como a ligadura das artérias uterinas, artérias ováricas, e fim de linha, esterectomia. Eu tenho que salvar essa paciente, ok? Ficou entendido? Por que aquela questão, por que a pessoa pontuou tão pouco? Porque olha o tamanho do gabarito, olha o tamanho das coisas que a gente precisa fazer nesse caso, tá? A gente precisa fazer tudo isso numa hemorragia pós-parto. Ok? Ficou entendido, pessoal? Só me dá um ok para eu poder passar para a próxima. Vamos lá. Então, vou para a próxima. Ninguém me respondeu, Beth. Hoje eles estão arrasados com a gente. É. Ninguém quer saber da gente. Estou ficando triste. Eu acho que eles não gostaram da correção das questões, Beth. Eu acho que a Também tô gente achando. vai ter que tirar isso. Pois Vamos é. lá. Eu vou passar para a próxima, hein, pessoal? Posso? Quais são os critérios clínicos e laboratoriais que indicam necessidade de transfusão sanguínea nessa paciente, tá? Por isso que eu pedi para mudar ali a hemoglobina para 6,8. Bom,
Além disso, no gabarito anterior, a gente podia ter colocado também coleta de sangue, tá? A gente precisa colher sangue para a prova cruzada e para avaliar a coagulação, a gente pede fibrinogênio, tudo isso também no gabarito anterior, só para acrescentar. E desse aí, Beth, o que colocaram aí pra gente? Essa aí a gente vai dar uma, uma, uma trégua, porque acabou que a gente, né, botou o valor estava errado. Critérios clínicos, né? Hipertensão, taquicardia, sangramento abundante e progressivo, certo? Índice de choque maior que 1, tá? Critérios laboratoriais, hematômetro baixo, hemoglobina diminuída, tá? Vou soltar o nosso gabarito e a gente explica e volta aí na pontuação dessa questão. Vamos lá. Critérios, solta o nosso gabarito, vai. A perda sanguínea superior a 1.000 ml, o que que acontece? A gente já tem um caso, para ser hemorragia pós-parto, tem que ser, no caso da cesárea, superior a 1.000 ml. Então, todos os pacientes de cesárea precisariam, que são hemorragia pós-parto, nem sempre precisam ter uma transfusão. Por isso que não vai entrar, tá? Vou botar os nossos critérios, tá? Primeiro, estabilidade hemodinâmica, refratária à redução volêmica, tá? Hemoglobina menor de 7, por isso que eu coloquei. E aí, ó, superior a 1.000 ml é aquela história. A gente tem que colocar como seria perda sanguínea maciça, 500, tá? Então, a gente precisa... como é que eu vou quantificar a perda sanguínea? No pós-parto normal, existe um saquinho coletor que tem como a gente ir com compressa. Quando a compressa está muito cheia, cada compressa, geralmente pesa a compressa, é dessa forma, tá? Mas isso é mais difícil, isso é mais subjetivo, tá? Mas entra como critério. Evidências laboratoriais de coagulopatia, tá? Isso, a paciente pode fazer uma CIVD e aí já era. E conduta recomendável, tá? O que que a gente faria? Seria o concentrado de hemácia, indicado quando o paciente tem menos de 7, hemoglobina ou sinais de choque refratário, aquilo que a gente colocou em cima, plasma fresco congelado, o paciente com coagulopatia associada, e crio precipitado se o fibrinogênio menor de 100 miligramas por decilitro. Por isso que eu falei que lá, naquele gabarito, a gente também tinha que acrescentar pedido de exame, tá? Ok? Ficou entendido, pessoal? Quais são os critérios de necessidade de transfusão, de necessidade de transfusão nessa paciente? Só que ele está perguntando dessa paciente. Então, o que a gente vai falar dessa paciente? Isso aí a gente botou um tudão. Igual aí que alguém vai perguntar, mas a gente botou um tudão. O que nessa paciente indicaria? Aí a gente vai ter que colocar, indicaria nessa paciente instabilidade, hemoglobina menor do que 7, e a gente não tinha as outras coisas, e aí seria mais isso, tá? No caso dessa paciente. Ele está pedindo, no caso, nessa paciente, ok? Primeiro ele pede os critérios clínicos e laboratorial. A gente tem critério clínico e laboratorial no caso dela, tá? O gabarito aqui a gente quis colocar um tudão, porque a gente ia ter a resposta de vocês para discutir junto com vocês, tá bom? Vamos voltar lá na resposta, né? Só para ver quanto a gente faria. Daria de pontuação? Atenção, para esse campo progressivo, critérios laboratoriais. Ok. Eu daria. São quantos? São 3 pontos. Eu acho que a redação pode ser um pouco melhor, mas a resposta está correta. Então, assim, tiraria 2 décimos, tá? Perfeito. Ok. Tudo bem aqui, pessoal? Podemos ir para a nossa Já questão estão surpresa? vivos. Agora